A hora do agronegócio. Oferecimento Pecuária Legal. É patrimônio nacional. Olá, amigas e amigos do A Hora do Agronegócio aqui na Rede Jovem Pan. O tema que nos reúne hoje é o tema da eletricidade, da energia elétrica. E um estudo recente da RC Consultoria, lá do amigo Paulo Rabelo de Castro, mostra que nós estamos frente a uma crise grave de energia elétrica. Eu convidei um especialista, um expert, o Christian Malevich. Christian Malevich, ele é o diretor da unidade de motores e grupos geradores da MWM e também formado no Instituto Mauá de Tecnologia, que eu não posso nunca deixar de mencionar, o estimado professor José Carlos, dessa instituição extraordinária de tecnologia aqui na nossa grande São Paulo. Christian, seja bem-vindo aqui conosco na Jovem Pan. Obrigado, Tejão. É sempre um prazer estar na Jovem Pan e falar contigo. Muito obrigado. Olha, Christian, o tema é eletricidade. Eu vi esse estudo, fiquei muito preocupado e já tenho informações vindas do campo de piques de energia elétrica, de problema. Aparentemente a coisa vai ser séria, né? Você, antes de falarmos na solução, me conta a tua visão sobre esse problema de energia elétrica e o que você acha que vai acontecer de fato em 2021. Olha, a sua percepção, Tejão, acho que ela está bastante correta, né? O Brasil ele tem uma matriz energética, se não há, né, uma das mais renováveis do mundo. Então, a nossa matriz de produção de energia elétrica, ela está pautada, em 80% dela, né, em água da chuva, em vento e em energia solar. Então, o que, por um lado, é muito bom, porque a gente acaba poluindo muito pouco para gerar energia elétrica, pelo outro extremo, preocupa bastante pela insegurança energética, né? E a sazonalidade desses elementos traz para nós. Então, essa é uma época, por exemplo, que tipicamente chove menos, né? E como você sabe, a gente tem tido uma variação muito grande dos locais de incidência pluviométrica. Então, não chove sempre no mesmo lugar e está cada vez mais distante daqueles nossos reservatórios, né? E essa insegurança energética, ela vem não somente pela falta em si, né? Não somente pelo risco do apagão, mas pela insegurança econômica que a variação do custo da energia elétrica traz para todas as atividades, incluindo o agronegócio. Quer dizer, a imprevisibilidade do custo da energia elétrica em função do risco, né? Quanto mais risco, quanto menor, né, menos água nós temos nos reservatórios das usinas hidrelétricas, maior é o custo da energia elétrica, né? Então, esse momento que nós vivemos, realmente, há décadas, a gente não tem uma redução tão grande do reservatório. Ainda hoje pela manhã, nós avaliávamos aqui o nível dos reservatórios. Então, se a gente pegar 70% da nossa energia elétrica, que é gerado pelo subsistema do Centro-Oeste e Sudeste, nós estamos aí com quase 16% da capacidade do reservatório, né? E o segundo subsistema, que é o do Nordeste, hoje está em 50%, mas ele corresponde somente a 18% da nossa capacidade. Então, o que está acontecendo hoje é que o Nordeste está tentando, de alguma forma, através do sistema integrado, suprir, né, esse risco que é iminente realmente de energia elétrica, né? E só para terminar respondendo o seu ponto, né, outro problema nessa época do ano é a questão da queda dos raios, né? O Brasil é um país continental com uma extensão de cabos e torres aí enorme, né? Então se junta toda essa problemática que nós estamos falando aqui, a interrupção por queda por rompimento de cabos, por queda de torres, né? Que tem maior incidência justamente nessa época do ano. Quer dizer, pode ser que falta porque falta chuva no lugar certo, mas pode ser que falte porque realmente a gente tem um problema na distribuição, né? Eu estou recebendo informações
do campo, de algumas regiões, em que o medo é o seguinte, olha, pode até, já vai impactar o custo. Vai impactar o custo da produção, do leite e de tudo. Mas o medo maior está em faltar. O pessoal até falou, olha, que custe mais caro, mas se faltar, nós estamos perdidos. E nesse assunto, a eletricidade, é coisa que a gente quase não para pensar, mas o agronegócio que não pode parar, se faltar eletricidade, ele para. A eletricidade está ali presente, não só hoje, porque tem a agricultura digital, tem os sinais de satélite, isso tudo, das máquinas, mas em coisas muito mais simples. Para na ordenha do leite, para em irrigação de áreas de fruticultura, no arroz. Eu diria até abastecer as máquinas para você fazer um plantio rápido, você tem que fazer um abastecimento rápido, não dá para ser manual até se faltar luz. Ou seja, para tudo. Né? Como é um assunto importante, estratégico. Né? Como você vê esse problema, Cristian? Porque, puxa vida, né? Nós acabamos não prestando atenção nesse tema, né? Da eletricidade na agricultura e na pecuária. Sim. E muito interessante o que você está falando, Tejão, porque não é esperado uma reação do mercado, e eu estou falando também do agro, principalmente do agro, ao aumento da conta de luz. Né? Nós estamos em bandeira vermelha, mas o que acontece é o seguinte, é que nós temos uma demanda enorme, né? Todo mundo tem pedidos dentro e fora do país, para que a gente produza, né? É o momento de recuperar, né, toda aquela nossa, aquele momento que nós ficamos aí com a economia congelada, né, nos últimos meses. Então, nenhuma das indústrias, né, do agro, ou mesmo, né, as grandes fazendas vão parar, vão deixar de entregar os pedidos porque a energia elétrica ficou mais cara, né? Então, o que vai acontecer é que a turma vai continuar consumindo, né? É uma busca por atender essa demanda em todos os segmentos. E a reação que o governo esperaria, que é a redução do consumo por conta do aumento da tarifa, ela não vai acontecer, né? E a demanda vai continuar. Então, esse problema, ele infelizmente, ele é tocado somente quando, de fato, acontece, né? Quando ele já é iminente, né? E, num curtíssimo prazo, o que tem que ser feito, e é o que o governo está fazendo, e não há muita escapatória, no primeiro passo, ligar todas as termoelétricas, né? O que acrescenta um custo ainda maior à energia elétrica, e, num segundo momento, ainda aumentar um pouco a importação de energia elétrica. Quer dizer, nós estamos falando, de novo, de aumentar o custo, né? Então, essa dependência do agro à energia elétrica, como você falou, ela se torna quase né, o agro começa a ficar refém de toda essa situação, né? Então, isso é muito preocupante e a gente tem falado muito sobre a importância da segurança energética, né? Ao você ter elementos que garantam o fornecimento de energia elétrica ao seu negócio, você tem um seguro, né? Você tem um assunto a menos para você se preocupar, ainda que a aquisição de um bem, seja num grupo gerador ou um sistema de geração fotovoltaica, possa parecer no primeiro momento um custo adicional, isso vai tirar a dor de cabeça, né, do agricultor, com certeza, quando a gente enfrenta momentos como esse. Mas isso é para quem se prepara, né? Isso é muito importante dizer. Outro dia, um amigo, um produtor, que é considerado o melhor queijo, a melhor manteiga do país aí de Itu, o William Lambach, me ligou desesperado. Olha, eu estou perdendo aqui a produção do doce de leite e eu preciso de um gerador. Então ele acaba indo direto ao ponto do gerador. Mas você, que dirige a unidade de motores e geradores da MWM, antes de chegar nessa solução, nesse caminho, né, você falou de planejamento. Eu vi outro dia uma notícia que me deixou muito preocupado. Eu não sei até onde isso pode ser factível, mas uma ideia de produzir, de instalar usina nuclear
naquela região do norte de Minas, que é uma região de fruticultura. Você imagina você vender para o planeta Terra frutas oriundas de onde tem uma usina nuclear. E ali também está na matéria que tem um lugar ótimo para o lixo nuclear, mas é uma ideia absurda. O pessoal de lá, da Abra Frutas, pessoal da fruticultura da região, já está vendo que história é essa, até onde vai. Quer dizer, alternativas, você falou da térmica, né, que é movida a diesel, né? Você falou de importação, essa ideia nuclear, que me parece completamente inadequada, principalmente numa região de agronegócio, e também tem, né, a possibilidade eólica e a possibilidade solar. Esses arranjos aí, e vamos deixar mais para o fim, que eu creio que vai ser fundamental para o agronegócio brasileiro, que é o biodigestor, que é o biogás. Eu acho que isso aí é um assunto antigo, e acho que todo produtor podia muito bem desenvolver o seu biodigestor, o seu biogás, e, consequentemente, ter ali uma geração extraordinariamente limpa, né? E cujo resíduo ainda vai servir para fertilizante. Mas antes de falar do biogás, essas alternativas, Christian, você como especialista, como é que você as vê? Olha, Tejão, a nossa visão em relação à matriz energética brasileira, ela passa, é a palavra diversidade, né? Nós estamos, na verdade, com um freio no nosso desenvolvimento, que é a energia elétrica. Entre outros, a gente poderia falar aqui de problemas estruturais outros, né? Mas a energia elétrica, com certeza, é um problema estrutural que freia o desenvolvimento desse país, né? Então, o desespero é tão grande neste momento, e eu não estou falando só do verão de 2020, mas como o Brasil se prepara para esse crescimento que todos esperam, né? Que a diversidade, explorar de diversos tipos diferentes de geração de energia elétrica é muito importante. A eólica tem sido muito bem explorada, acho que profissionalmente, né, é um dos segmentos que cresce, mas tem uma limitação natural pela incidência de ventos no país. A gente tem um país que tem a sua característica geográfica, mas sim, eu acho que tem que continuar investindo no eólico. Tem sido feito leilões aí, e aquisições de plantas eólicas importantes, né? Já temos aí praticamente 10% da nossa geração vem dessa fonte de energia. Da mesma forma, o solar, o fotovoltaico, né? A profissionalização e a regulamentação do fotovoltaico ainda precisa de um amadurecimento. Nós temos Minas Gerais hoje como o estado onde o fotovoltaico mais cresce, e nada mais, nada menos, porque a geração é isenta de ICMS, né? Mas se a gente não tiver uma estrutura fiscal que acompanhe essa importância no fotovoltaico, a gente tem os outros estados todos atrás com uma participação pífia, né? Já quando a gente entra nessa questão do nuclear, e aí eu volto a falar daquela questão, né, que a gente já falou algumas vezes, Tejão, o que é mais fácil, mais rápido e oferece menos risco para o país, né? Naturalmente que transformar as termo de diesel para gás natural, tendo pré-sal, é muito mais urgente do que isso, e não oferece tanto risco, porque esse material está praticamente instalado. O governo tem feito alguns leilões, esse ano foram adiados alguns leilões em função da pandemia, né? Mas isso é prioritário. Agora, quando a gente fala de usina nuclear, realmente o plano desse cenário do governo fala de algo Angra 3 em 2026, né? E quando a gente vai falar de outras usinas nucleares, como essas 6 que você mencionou, nós já vamos falar de 2050. A pergunta é, será que o Brasil consegue viver até 2050? E eu não vou entrar ainda na questão da fruta, tá? A questão simplesmente de planejamento e de infraestrutura. Será que o Brasil vive até 2050 com um crescimento de PIB máximo de 1%, 2%? É isso que nós queremos? Então, nós não podemos esperar até 2050. E aí vem 2050, né? É o que você falou. Essa região, aonde colocar usinas nucleares, né, no país, isso é um problema, porque o país é um país tipicamente agrícola, né? O agronegócio está aqui. Quando a gente coloca uma usina nuclear numa costa, como foi feito o planejamento de Angra, isso não é à toa. A gente tem que colocar esse tipo de elementos longe da população, de alguma forma, né?
longe dessa relação com o agro, né, com os produtos do agro. Então, realmente é um problema que vai ser muito polêmico. Eu particularmente, acredito que seria muito difícil a aprovação, né? Você sabe que essa região aí, né, do São Francisco já é uma região bastante polêmica, por muito menos. Você imagina agora a gente pensar em colocar ali as usinas nucleares. Mas sim, se nós tivéssemos a oportunidade de colocar usinas nucleares em regiões, né, que não oferecessem risco, que não impactassem ao principal negócio desse país, que é o agronegócio, eu acho que faz sentido também, né? Faz sentido como mais uma fonte para que a gente possa soltar o freio desse país. Né? Interessante. A sua visão da diversidade é muito legal. Indo já para o nosso umbigo maior aqui, o próprio agro, as usinas de cana têm o processo da cogeração, existem há muito tempo, e faz parte também do planejamento da agricultura ABC, do plano ABC, biodigestores, né, o biogás, e temos também no Brasil o desenvolvimento e o crescimento do biodiesel. Com relação às usinas, ok, do setor sucroenergético, é o próprio bagaço da cana ali que rola, etc. Esse pessoal já tem toda a condição de fazer um trabalho bom e tem muita gente fazendo. Agora, falando dos agricultores, dos produtores, somos 5 milhões no Brasil, praticamente 700 mil realizam a 70%, 80% da produção, tem o desenvolvimento dos pequenos com as cooperativas. O mundo, então, da energia a partir de biodigestores, biogás, é perfeitamente viável a partir da conexão deles com geradores. E aí era interessante você nos dar um flash de como é uma tecnologia desse tipo, como que uma MWM atua nesse sentido, porque se não houver aí a tecnologia de transformar o biogás na geração elétrica, também não adianta nada. Só que esse processo do biogás, me corrija se eu estiver errado, ele também exige um planejamento, você não faz lá o biogás hoje. Você tem que ter uma instalação, tem um tempo, tem que se preparar para isso, eu não sei nem qual é o tempo, se você puder ajudar. O tempo entre eu decidir e está pronto o meu biodigestor, a minha instalação com gerador, quanto tempo leva. Mas essa visão mais íntima do agronegócio ser independente com biogás e com o próprio biodiesel, como é que você vê isso, Christian? Ok, o biodiesel, ele na verdade, ele, como o próprio nome propõe, né, ele praticamente não oferece muita diferença, o motor não sente muito, né, em termos de desempenho, né, de consumo, se aquele diesel ele é mineral ou se ele vem da soja, né, ou se ele vem do sebo, né, de uma forma geral, a grosso modo, né, para o motor, a combustão, a influência é muito pequena, né, no desempenho. Naturalmente que o custo, né, muitas vezes ele acaba impactando, por isso que hoje a demanda que nós temos por geradores, por grupos geradores, a biodiesel 100%, a gente fala B100, né, por ser 100% de biodiesel, ela é muito pequena, para não dizer nula, né, não é comum essa demanda pelo biodiesel, pelo grupo gerador biodiesel, 100% por conta justamente do custo, né. Recentemente, inclusive, nós baixamos aqui no Brasil a concentração de biodiesel no diesel comercial, justamente para reduzir o custo e competir mesmo menos com a soja, né? Mas, tirando um pouco esse fator econômico, né, é totalmente viável para uma fazenda que produz um óleo de palma ou que tem uma produção de soja, né, gerar o biodiesel através desses produtos e aplicar esse produto diretamente da fazenda para dentro dos grupos geradores, né? Existem alguns cuidados especiais, porque o biodiesel, por ele não ter enxofre, ele é um pouco mais instável, né? Um produto muito orgânico, então ali ele vai gerar uma concentração de água um pouco maior, tem uma manutenção que precisa ser feita para drenar essa água dos filtros de combustível, né? A operação do grupo gerador tem que ser uma operação contínua, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque se ficar parado no tanque, essa matéria orgânica ela vai ser atacada, né, por bactérias e você vai gerar uma borra
que vai entupir o sistema. Mas numa operação contínua, que é o melhor caso, né? A gente quer usar o grupo gerador na fazenda 100% do tempo. É totalmente viável, Tejon. Por fatores econômicos é que hoje não tem sido uma solução explorada pelo mercado. A MWM dispõe da solução, mas não é uma tecnologia que nós temos uma demanda hoje no mercado. Quando a gente entra no gás, né, no biogás, aí a história realmente é diferente, né? Eu acho que o biogás, a gente fala que a pegada do biogás de carbono é negativa, né? Quando você gera biogás, quando você pega aquele dejeto da fazenda, trata ele e se transforma em biogás, você, na verdade, está limpando o meio ambiente, né? Então, ele tem uma questão ainda ambiental muito interessante, né? O subproduto dele é o fertilizante de altíssima qualidade, né? Então, olha só o que nós estamos falando. Daí nós vamos chegar na energia elétrica, né? Quando você chega na energia elétrica, é impressionante, porque você tem ali a geração de dejetos sendo filtrado, gerando fertilizante e gerando energia elétrica para a fazenda. A energia elétrica do biogás na fazenda, ela pode ser tanto consumida diretamente para a fazenda, como o excedente pode ser exportado para a linha, né, para a rede elétrica, através da geração distribuída. E você ainda consegue créditos por ser uma energia elétrica que tem toda essa questão ambiental, né, positiva, né? O problema, como você citou, né, o seu amigo, a gente tem alguns casos e alguns clientes que quando percebem que está faltando energia elétrica, eles querem o grupo gerador para amanhã. E aí não tem jeito, tem que ser diesel, né? Porque, como você bem mencionou, para que a gente possa construir os biodigestores, estabilizar o processo de transformação em biogás, e isso leva algum tempo, alguns meses, né? A gente tem hoje trabalhado com um parceiro bastante competente nesse segmento. A gente já tem alguns resultados em 6 meses, entre 6 a 9 meses, a gente consegue estabilizar. Mas para aquele agricultor que chegou hoje, né, porque faltou energia ontem na fazenda, não tem como, né? Nós temos que entrar com um grupo gerador diesel, tirar essa pessoa da situação, né, de extrema urgência aí, e aí sim, com um planejamento, a gente montar, né, esse sistema de geração de energia elétrica no biogás, né? Ou seja, um conselho muito importante para os agricultores brasileiros é preparar um planinho e realizar biodigestor e biogás. Porque pela perspectiva que a gente tem aí de planejamento estratégico do país, não dá para ficar esperando que vai acontecer algum milagre espetacular de gestão. E tem a solução essa no campo que é antiga. Eu ouço falar de biodigestor desde quando eu iniciei a minha vida ligada ao agro. 1977, eu fui trabalhar na Jato e eu me lembro lá dos agrônomos falarem naquele ano da importância do agricultor ter um biodigestor. Então esse assunto é um conselho, acho que é uma recomendação aqui, que nós estamos fazendo na Jovem Pan, de bom senso, não importa o tamanho. Você pode, inclusive, sendo pequeno, com a cooperativa, fazer ali um processo desse para atuar com 9, 10, 11, 12, enfim, tem que ver a dimensão ali do pessoal, mas pode ser compartilhado. Eu, se fosse um agricultor, o presente que eu daria para a minha fazenda seria um projeto para colocar ali um programa de biodigestor, sabendo que ele vai levar aí uns 8, 9 meses para ficar pronto. Mas como diz, né? Na época boa, você tem que se preparar para a época ruim. Na época difícil, né, é mais complicado, mas é um alerta e acho que é um processo importante de ser realizado. Agora, Christian, você, para a gente caminhar aqui para o encerramento do nosso encontro, nesse alerta da eletricidade, o agro não pode parar, o agro não para, mas a eletricidade pode parar o agro, e também a nível de supermercados, a nível da agroindústria, não é só o trabalho do campo, né? O supply chain todo, né? A cadeia de valor é um impacto gigantesco, mas na fazenda existe essa solução. Agora, em cima do laço, né? O meu amigo lá, o William, pede um gerador, o outro pede nesse momento de uma demanda aquecida. Como é que está? Você tem condição de
de entregar esse pronto-socorro, né? essa UTI da eletricidade. Dá para o pessoal começar, eu quero um, como é que fica esse problema também? Assim, nós temos feito, Tejon, nós temos nos preparado muito para o crescimento, né? Desde que nós entramos nesse segmento, acho que esses fatos que nós mencionamos aqui hoje, eles eram evidentes, né? Então, nós temos hoje, né, uma grande conteúdo local, grande parte dos nossos fornecedores estão aqui no Brasil, né? Isso não só protege toda a operação a essa questão da variação cambial, né, que hoje é impressionante, como também fornece um suporte mais próximo com aquilo que a gente tem de melhor no Brasil, né? Mas a questão realmente é que a demanda ela está muito aquecida, né? E existe hoje uma restrição em toda a cadeia de fornecedores. Então, realmente, a gente tem trabalhado dia e noite, né, todos os dias da semana, para poder atender a demanda de mercado, mas muitas vezes a gente esbarra nessa questão da restrição na cadeia, que é o que nós vivemos no momento, né? Mas mesmo assim a gente tem se destacado em termos de prazo de entrega, a gente tem conseguido desenvolver junto com os nossos fornecedores algumas ações especiais para que a gente possa atender a essa demanda. Mas eu vou dizer para ti que não tá fácil, né? Tá bem emocionante, né? Essa restrição toda que a cadeia nos impõe hoje. Ou seja, amigas, amigos aqui, ouvintes, telespectadores, internautas da Rede Jovem Pan, eu comecei a prestar atenção nisso e nas fazendas que eu tenho visitado, eu sempre pergunto se tem gerador e, pelo menos no pessoal que eu tenho ido, eu tenho visto que o pessoal tem essa preocupação. Os que não tinham estão se movimentando para ter. Então, acho que o grande conselho que podemos deixar aqui é um fator fundamental do agronegócio, da agropecuária, fator fundamental. Energia é um risco que pode ser transformado num fator controlável. E não tenho dúvida alguma, um programa de biodigestor, com biogás, com geradores, você tem, além de tudo, resgate de carbono, como o Christian aqui salientou, você tem também um fertilizante extraordinário, né? Como é o caso da Maria Antonieta Rex, uma grande pecuarista do leite, que tem toda essa consciência aí e também está lá atrás de fazer o seu programa com um biodigestor. Christian Malevich é o diretor da unidade de motores e grupos geradores, né, da MWM, uma empresa que está aqui preparada com um supply chain nacionalizado, que isso é uma observação importante, não tudo, mas uma grande parte nacionalizada dessa produção, que nos defende na cadeia produtiva e nos defende também com relação ao dólar. O seu conselho final aqui, meu caro Christian, para todos os nossos ouvintes, e gente da cidade, eu não sei não, mas eu também fico pensando se eu não devo ter um aqui, porque a gente está todo ligado no mundo aqui da internet, e se faltou luz também pifa, eu paro de falar. Então também eu acho que eu vou arrumar um lugar aqui para colocar um pequenininho aqui no meu quintal. Mas o seu recado, caro Christian, para todos nós. Olha, eu diria que nós temos que buscar a paz e a independência energética, né? Isso é muito importante. Nós já temos diversas variáveis para administrar nos nossos negócios, até inclusive na nossa residência, mais do que nunca. Então, ter essa independência energética muitas vezes custa bem menos do que se imagina, né? Hoje há soluções no mercado com grupos de geradores pequenos, aí para a sua casa, Tejon, com certeza, né? Até os grandes grupos de geradores. Então, eu diria que, na dúvida, né, acho que não custa procurar e com certeza nós faremos de tudo para oferecer a melhor solução para todos, né? E eu acho que esse é o caminho, né? A gente tem que procurar se planejar e tentar controlar, né, o menos de variáveis possíveis, né? Então consulte, veja quanto custa para você uma solução em geração de energia segura. Eu tenho certeza que você vai fazer aí um bom negócio.
Muito obrigado, Christian. Parabenizo a MWM por esse alerta e por essa consciência, né, interessante e alternativa que está colocando para a sociedade brasileira e para o agronegócio brasileiro. Parabéns aí pela tecnologia. Viva o Instituto Mauá, né, de onde o Christian vem, bem formado, engenheiro, e um grande abraço. Grande abraço para todos e até a próxima, meu caro Christian. Muito obrigado. Muito obrigado, Tejon. Um prazer estar com vocês. Um prazer estar na Jovem Pan. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. A hora do agronegócio. Oferecimento Pecuária Legal. É patrimônio nacional.